Olá e bem-vindos. Hoje vamos olhar para o envelhecimento saudável, mas se calhar de uma forma um bocadinho diferente. Em vez de o vermos como uma espécie de declínio inevitável, vamos pensar nele como um processo ativo, algo que podemos e que devemos de facto ajudar a moldar. E para começar, que tal esta provocação? E se envelhecer não for um destino que nos está traçado, mas antes um projeto que podemos construir ao longo do tempo? A ideia é mesmo essa: perceber que temos um papel ativo, que podemos tomar as rédeas e melhorar a nossa qualidade de vida ao gerir os fatores que nos influenciam. Primeiro que tudo, é preciso alinhar o conceito de saúde. Já lá vai o tempo em que saúde era só não estar doente. Hoje a visão é muito mais completa. Saúde é um conceito positivo, que tem em conta todos os nossos recursos, os sociais, os pessoais e as nossas capacidades, tanto físicas como psicológicas. É esta base que nos vai permitir construir um envelhecimento mais robusto. Com esta visão mais ampla, chegamos à imagem central desta nossa conversa: a balança da saúde. Pensem nisto. A nossa saúde é, no fundo, um equilíbrio dinâmico entre duas forças opostas, aquelas que nos protegem e aquelas que nos põem em risco. E aqui estão elas, frente a frente. De um lado temos os fatores de proteção, que são como que um escudo para o nosso bem-estar. Do outro, os fatores de risco, que o podem fragilizar. Mas o mais interessante disto tudo é que esta balança não é estática. Com as nossas escolhas e atitudes, podemos fazê-la pender para o lado da proteção. E para que isto não pareça demasiado abstrato, aqui temos exemplos bem concretos. Reparem, do lado da proteção, as relações sociais, um estilo de vida ativo. Do lado do risco, exatamente o oposto, o isolamento, o sedentarismo. Fica bastante claro, não é? Cada aspecto do nosso dia-a-dia conta para este equilíbrio. Muito bem, então a pergunta é: como é que na prática podemos fortalecer o lado da proteção? Vamos ver isto através de três pilares fundamentais. Pensem neles como uma espécie de caixa de ferramentas para se construir um envelhecimento mais ativo e com mais saúde. E o primeiro pilar são as conexões. Nós, seres humanos, somos criaturas sociais. As nossas relações com os outros, a participação na comunidade. Atenção, isto não é um luxo ou um extra. É absolutamente fundamental para a nossa saúde mental e emocional. E aqui é preciso fazer uma distinção muito importante. Solidão e isolamento social não são a mesma coisa. O isolamento é algo objetivo, é ter, de facto, poucos contactos. Já a solidão é um sentimento, uma experiência subjetiva. É sentir essa falta de conexão, mesmo que se esteja rodeado de gente. Ambos são fatores de risco, claro, mas as formas de os combater são diferentes. E os benefícios de ter uma rede social forte? Bem, são imensos. E não estamos a falar só de apoio afetivo, do ombro amigo. Falamos de um sentimento de pertença a um grupo, da ajuda instrumental, daquela ajuda prática do dia a dia, sabem? E de uma proteção natural contra o stress. Cuidar destas ligações é um investimento direto na nossa saúde. Passemos então ao segundo pilar, que tem tudo a ver com as nossas ações diárias: o estilo de vida. Aqui o foco está nos hábitos concretos, aqueles que são a base da nossa saúde física e, claro, que têm um impacto direto na nossa saúde mental. Uma coisa não vive sem a outra. Começando pelo prato. Qual é o segredo? Basicamente resume-se a três palavras-chave. A alimentação deve ser completa, ou seja, incluir alimentos de todos os grupos, deve ser equilibrada, com as proporções certas, e variada, para irmos buscar todos os nutrientes de que precisamos. E claro, a água, essencial para que todo o nosso corpo funcione como deve ser. E atividade física? Calma, não é preciso pensar logo em maratonas. O interessante é ver como se pode integrar o movimento na rotina. Optar pelas escadas, sair do autocarro uma paragem mais cedo, tratar do jardim, são pequenas coisas que, somadas, fazem uma diferença enorme para nos mantermos ativos, autónomos e, já agora, com muito melhor humor. E, finalmente, o sono. Tantas vezes esquecido, mas tão importante. O sono de qualidade é crucial para a nossa regulação emocional, para a memória, para tudo. E melhorar não é assim tão difícil. Manter horários regulares, ter um quarto escuro e confortável e evitar os grandes inimigos do sono, como os ecrãs e a cafeína à noite. Dormir bem é um ato de autocuidado dos mais importantes que há. Chegamos ao nosso terceiro e último pilar, que é talvez o mais pessoal de todos. Foca-se no nosso mundo interior, na mentalidade, na atitude e na nossa capacidade de planear o futuro. A forma como se encara o processo de envelhecer. Isso tem um impacto real na forma como ele é vivido. E esta frase resume tudo na perfeição. Mas atenção, isto não é só pensamento positivo vago. A investigação científica mostra que há uma ligação real, mensurável, entre ter uma atitude positiva e realista sobre o envelhecimento e ter melhores resultados de saúde, desde maior capacidade de adaptação até o menor risco de desenvolver certas doenças.
Claro que esta atitude não se forma no vazio, pois não é? Ela é muito influenciada pela sociedade. E é aqui que entra um obstáculo sério: o idadismo, aquela discriminação baseada na idade. Mitos e estereótipos como a ideia de que as pessoas mais velhas são incapazes podem ser interiorizados e criar barreiras enormes ao bem-estar e à saúde. Então, qual é o antídoto? É contrariar isto, promovendo ativamente a autonomia. E isto traduz-se em coisas muito práticas. Adaptar a casa para a tornar mais segura, usar tecnologias que nos ajudem no dia a dia e, talvez o mais importante de tudo, continuar a participar em atividades que nos façam sentir úteis e com um propósito. E assim, chegamos ao final com uma mensagem que se quer, acima de tudo, de capacitação. O envelhecimento é um processo universal, todos passamos por ele, mas a forma como o vivemos, essa é profundamente influenciada pelas nossas ações e pelas nossas escolhas de todos os dias. E para terminar, fica uma pergunta para reflexão. Depois de tudo o que vimos, as conexões, o estilo de vida, a mentalidade, qual é o primeiro pequeno passo que se pode dar hoje mesmo para começar a construir este projeto de envelhecimento ativo? A resposta a essa pergunta é o início de tudo.